Eu sei, a decisão de escolher uma placa-mãe não é realmente muito fácil, já que você tem diversas opções, mas isso também traz algumas facilidades, afinal você tem diversas opções. O que quer dizer que você pode ter uma infinidade de combinações de recursos para vários setups. E agora a gente tem mais uma opção, que são as placas-mãe B550, que foram finalmente lançadas no mercado e que deixaram muita gente confusa, afinal a gente vem de uma sequência de B350 e B450 e a gente teve vários modelos que acabaram se tornando bem populares e um deles foi o Tomahawk, que está presente aí desde a primeira geração de placas-mães da AMD e agora nós temos também uma versão com a B550 e tem uma coisa diferente que é bem importante a gente falar sobre essa placa. E por isso que hoje a gente vai trazer um vídeo falando um pouco sobre essa placa e sobre a plataforma B550 para você entender um pouquinho mais se você realmente precisa de uma B550 e se essa placa vai atender as suas necessidades. Mas a B550 Tomahawk vai ser um pouquinho diferente do que as versões anteriores, e se vai ser para bom ou para mal vai depender do seu ponto de vista ou do que você precisa na hora da compra. As B550 em geral são bem diferentes das B450. A gente sempre esteve acostumado com uma versão mais barata, com chipset, com alguns recursos a menos, mas com uma versão que normalmente tinha um projeto mais abaixo das X370, X470 e agora nas X570 nós temos basicamente algumas concorrentes. As B550 trazem bem mais recursos do que as placas das gerações anteriores. Como principal diferencial, nós poderíamos simplesmente nos limitar aqui a dizer que elas têm suporte a PCI Express 4.0 e de placa-mãe mainstream, por assim dizer, elas seriam as primeiras a trazer esse recurso, já que só está presente nas placas-mãe X570. Nas placas-mãe B550 a gente tem esse recurso de uma forma mais limitada, afinal não são todas as lanes que estão disponíveis, o que significa que são menos slots PCI Express disponíveis, no caso para a placa de vídeo e para o NVMe, mas nós temos esse recurso presente na placa-mãe. No mais, as limitações ficam por conta mesmo do chipset. Afinal, para você entender, desde o chipset mais barato até o chipset mais caro, o que muda não é a placa-mãe em si, mas os recursos que o chipset traz. Então uma A520, uma B550, uma X570 tem como principais diferenças os recursos do chipset. Mas claro que se você traz um chipset com poucos recursos, não faz muito sentido você trazer um projeto muito bruto junto com VRMs, com construção complexa, com muito RGB. Não faz sentido porque o próprio chipset traz poucas portas USB, portas SATA ou mesmo NVMe. E o B550, sim, traz menos recursos que a X570, mas as placas-mãe em si acompanham diversos recursos e construções bem mais robustas, como é o caso da B550 Tomahawk, que está mais para uma X470 do que para uma B450 atualizada. E a gente vai entender por quê, mas primeiro eu preciso abrir a placa, porque eu nem cheguei a abrir ainda. Essa é a primeira B550 que eu recebo aqui e a gente vai abrir junto e dar uma olhada nos recursos. E de cara já dá para dizer que é bem pesada, mas eu quero ver o que realmente está pesando. São acessórios ou a própria placa-mãe. Bom, muito bem, então vamos abrir aqui a B550 Tomahawk e ver como que ela é por dentro. Vou dar uma olhada rapidamente nos acessórios e eu já posso dizer que o peso é realmente da placa-mãe, não é da caixa. Bom, a gente tem acessórios básicos, bizarramente a gente ainda tem os discos, eu não sei quem que usa isso ainda, mas fica aí a dica para todas as fabricantes de repente acabar com isso ou mandar um pendrive, né? Acho que já passou da hora. O parafuso, várias documentações, um badge para você colar no seu carro, de preferência. Alguns manuais, a gente realmente não precisa de manuais. Vamos dar uma olhada na placa-mãe em si. Bom, bem bacana, a gente já tem aqui a placa-mãe e eu posso dizer para vocês que eu sei de onde está vindo o peso. O peso está vindo especificamente dessa parte, que são onde estão os dissipadores e as fases, os VRMs. E cara, é maciço o negócio. Não sei se vocês conseguem notar, mas aqui a gente tem um dissipador com várias camadas e é metal mesmo. E aqui a gente também tem um dissipador monstruoso. Cara, e a parte de metal se estende até aqui atrás, né? A gente tem uma cobertura realmente maciça e cobrindo todas as fases. Eu já vou pular para a parte de trás, que normalmente seria a última, mas
a gente vê que aqui é onde ficam as limitações do chipset em si, ou seja, a quantidade de portas que você consegue oferecer. Nas X570, obviamente, você consegue oferecer mais portas e mais opções. De toda forma, nós temos aqui uma rede 2.5G e uma rede 1G. Então a gente tem aqui duas redes, né? Uma rede de altíssima velocidade, uma rede de alta velocidade para você com opções, que é uma coisa que normalmente você só encontra em placas X570 ou X470. No caso, a gente tem USB tipo C, que também já é uma coisa que normalmente se encontra só em placas bem mais caras. A gente tem porta DisplayPort, HDMI. A gente tem aqui também o BIOS Flashback ou BIOS Button, né? Que é para você fazer a atualização, um flash, né? Você coloca aqui nessa porta especificamente e consegue fazer a atualização em tese sem precisar entrar na BIOS. Então basta você conectar ali e fazer o update, o que ajuda bastante, principalmente para quem não tem um processador que possa dar boot. Então se você por acaso pega uma BIOS desatualizada e precisa atualizar para instalar um processador diferente, você não precisa sequer entrar lá na BIOS, basta fazer esse processo. Então a gente tem aqui uma parte que, cara, basicamente é suficiente para a grande maioria das pessoas, que não vai precisar de mais portas USB ou mais portas de conexão. A gente tem aqui também o som 5.1 e o mais interessante para mim é que o Shield ele é já embutido. Bom, descendo mais um pouquinho, a gente tem aqui o PCI Express 4.0 e a gente já vem com o dissipadorzinho aqui, né? Então já vem para essa porta que é o 4.0 e aqui que é o 3.0, né? Então você não vai conseguir utilizar dois. Uma outra curiosidade é que agora as B550 em geral suportam Crossfire e SLI. Aqui para memória RAM são 4 slots para memória RAM que conseguem 5.000 e tantos MHz, 5.000 e quantos de Monk? 5.100. Tudo isso é muitos MHz de overclock, mas são, enfim, é bem alta, né, a taxa de overclock que a gente consegue nas memórias e quem sabe a gente consiga atingir até níveis maiores na próxima geração dos Ryzen 4000. A gente tem também diversas conexões, são 7 conexões para fãs, o que é bastante coisa. A gente tem aqui para CPU e mais 6 adicionais, então tem na parte de baixo e tem na parte do meio aqui, né, para você utilizar na fan traseira e tem na parte superior, então tem conexão para todo canto. A gente tem aqui também o conector USB tipo C, que normalmente não é encontrado nessas placas, né? Mesmo nas B550, e nesse modelo especificamente tem. Então em alguns modelos B550 você vai encontrar, em outros não. E se você tem uma porta USB tipo C na frente do teu case, você vai precisar dessa conexão. Outro ponto legal nas B550 em geral é que elas não possuem a dissipação ativa, o que significa que elas não precisam da fan, que pode desgastar e até gerar algum tipo de ruído, apesar de ser bem baixo, mas é uma dor de cabeça a menos, você não precisa se preocupar com isso, afinal, com o tempo não vai acabar desgastando essa fan. Então a dissipação aqui é passiva no chipset, isso é bem bacana e está presente em todas as B550. E tem RGB também. Nós temos também as conexões RGB, então tem conexão RGB aqui embaixo e na parte de cima. Então dá para você conectar o RGB do Water Cooler ou do CPU Cooler. E a gente tem na parte de baixo para você conectar do case também. E aqui, para finalizar, a gente tem na parte de trás esse isolamento que já é praticamente padrão em todas as placas-mãe, que é o isolamento eletromagnético aqui para você não ter interferência. E por último eu deixei aqui a parte mais importante, um dos principais atrativos dessa placa-mãe, que são os VRM. Então aqui são 10 mais 2 mais uma fase, são Power Stages de 60 amperes, o que quer dizer, resumindo, que você vai ser capaz de rodar praticamente qualquer CPU até um 3950X sem nenhum problema. Então são 10 fases para o CPU, 2 para o SoC e 1 para a APU. Então para resumir, sim, a gente consegue colocar um Ryzen 9 3950X, um 3900X, um 3900XT nessa placa-mãe sem qualquer tipo de preocupação. E não é só para rodar em estoque não, a gente consegue rodar tranquilamente em overclock. E eu nem preciso fazer os testes para saber disso, somente pela configuração e vendo alguns outros testes que rodaram tranquilamente, eu posso dizer para vocês que dá para executar sem problema nenhum. Mas o principal é que os dissipadores, eles são efetivos, né? Então de nada adianta você colocar muito metal, muito dissipador e ele não ser efetivo. Inclusive essas partes que são vazadas no meio, elas têm um objetivo simples, que é passar o ar, né? Para aumentar a dissipação. Então, com um bom airflow, né, você simplesmente vai conseguir melhorar essa eficiência. É uma construção bem parruda e que muda a configuração que a gente está acostumado com as B450, por exemplo. As Tomahawk eram boas placas, ou são boas placas-mãe, mas elas são placas mais de entrada do que as X470, por exemplo. Enquanto que
eu realmente consigo enxergar mais uma X470 atualizada para PCI Express 4.0 do que uma B450 simplesmente com suporte a PCI Express 4.0. São placas realmente parrudas e, como você deve imaginar, isso tem um reflexo num lugar muito importante que é o preço. Afinal, essa placa lá fora ela é vendida a $180. Então, fazendo as contas, você pode imaginar que essa placa vai chegar mais para uma X570 do que para uma B450. Mas você recebe pelo que você paga. Então, eu fui uma das pessoas que acabou, um pouco cética em relação das B550, justamente quando se falou de preço. Eu falei, nossa, mas tudo isso por uma B450 atualizada, e eu pago a minha língua agora com essas placas-mãe que são realmente bem parrudas. Eu não vejo ela dever nada em relação às X470, X370 que eu tenho por aqui, ou mesmo as X570. O que fica atrás mesmo nas B550 são as questões de conectividade, ou seja, a quantidade de portas USB, SATA, NVMe, ou mesmo o Wi-Fi que normalmente se encontram disponíveis nas X570. O que vai pesar mesmo é o preço. Eu tenho certeza que nós vamos ter X570 custo-benefício que vão brigar com essa B550, no qual o único diferencial vai ser realmente a questão de conectividade. E mesmo o X570, o chipset, tendo mais portas, mais possibilidades de PCI Express 4.0, por exemplo, vai ficar a critério do usuário. Se você realmente vai precisar utilizar mais do que um slot PCI Express 4.0 para o NVMe. Afinal, as placas de vídeo até esse momento não utilizam o PCI Express 4.0 como um grande diferencial para dizer eu realmente preciso de uma placa-mãe com o PCI Express 4.0 para utilizar especificamente com uma placa de vídeo que só vai ter o máximo de performance se eu utilizar o PCI Express 4.0. Acho que é importante reforçar também que esse modelo, especificamente por ser da MSI, oferece 3 anos de garantia no Brasil, diretamente com a fabricante, e o frete grátis para RMA para o Brasil todo. Isso também pode ser um diferencial na hora da compra. De toda forma, foi um lançamento bem curioso. Eu fiquei surpreso com a qualidade da construção dessa placa-mãe especificamente. Não vai ser a última vez, obviamente, que vocês vão ver essa placa-mãe por aqui. Inclusive, ela é uma forte candidata a virar a placa-mãe da bancada. Um ponto impressionantemente curioso e que acabou gerando muita controvérsia em relação à B550 é a compatibilidade com CPUs. E isso é importante você saber. B550 oficialmente não suporta nenhum processador abaixo dos Ryzen 3000. E eles deixam bem claro aqui na caixa que essas placas-mãe não são compatíveis com as APUs Ryzen 3200G e Ryzen 5 3400G. Isso porque essas APUs são da segunda geração, ou seja, dos Ryzen 2000, apesar de levarem o nome dos Ryzen 3000. Então o seu núcleo não é o mesmo núcleo dos Ryzen 3000. Essas placas-mãe, apesar de saírem junto com os Ryzen 3000, elas são focadas nos Ryzen 4000 ou Zen 3. Isso serve tanto para as APUs Ryzen 4000 quanto para os processadores, os Ryzen 4000 que estão a caminho. Dito isso, a B550 foi realmente uma surpresa, é uma evolução muito grande em relação às B450 e sim, você pode esperar modelos mais baratos das B550, mas eles também serão mais simples e provavelmente ainda devam rodar um Ryzen 9, um Ryzen 7, enfim, todos os processadores das gerações atuais e das próximas que estão por vir. Mas claro, cada um dentro das suas capacidades. E por último, para quem realmente precisa e reclama todas as vezes, a gente tem aqui um switch para desligar o RGB, que no meu eu vou colocar o Super Bonder para deixar sempre ligado. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam das B550, o que vocês têm de curiosidade, vocês acham que foi positiva essa evolução? O que vocês acharam da Tomahawk B550 e o que vocês gostariam de ver com ela aqui no canal? Será que ela deve se tornar nossa placa-mãe oficial da bancada de testes? Deixa aí nos comentários, mas principalmente não se esqueça de fazer aquela coisa muito importante. Para Switch. Não, Dimok, não é isso, não é isso. Telegram? Não. Ir no seu Twitter? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like se você curtiu o vídeo e seguir a gente nas redes sociais. A gente tem lá fotos mais detalhadas e em primeira mão para você acompanhar da B550 Tomahawk e de tudo que chega por aqui. Então, eu acho que faltou alguma coisa? Eu acho que não. Não? 3 Não, isso deixa pra próxima. Valeu, falou e até a próxima.